Bem-vindos. É muito bom ver a sala quase cheia. Meu nome é Juliano Kimura, né? Esse japonesinho aqui sou eu. Eu vim aqui não para falar sobre a minha história, sobre a minha carreira, mas no finalzinho eu dou um pouco desse histórico. Mas eu vim aqui para falar sobre bots como ferramenta de marketing digital, né? Porque hoje a gente tem várias trilhas, né? Hoje aqui no Social Media Week a gente está tendo várias palestras e vários núcleos diferentes falando sobre social bots ou chatbot, né? Só que eu quero falar de uma maneira mais abrangente como que seria as nossas técnicas para a gente ligar uma coisa na outra, né? Então, como que a gente liga uma campanha de publicidade ou um post impulsionado? Como que a gente usa isso junto com o chatbot? E não o chatbot de uma maneira isolada, né? E eu quero trazer um pouco de uma experiência de alguns anos atrás, tá? E para você entender isso, bot é uma coisa que existe muito forte desde 2003, 2004, tá? Alguém aqui jogava Ragnarok Online aqui? Tá. Então vocês sabem muito bem do que eu estou dizendo, né? Quem não conhece um pouco da minha história, eu trabalhei 8 anos no mercado de games e eu fui um dos primeiros Game Masters do Ragnarok Online aqui no Brasil. E eu era o cara que ficava punindo os jogadores e punindo os bots dentro do jogo, né? Então era tipo, andava invisível no mapa, punia os jogadores e tal. E nesse jogo aqui, que é um mundo online, esse foi o primeiro jogo MMO, né? Que é um mundo digital, um mundo online,
em que as pessoas conectavam e jogavam com centenas de milhares de jogadores. Isso foi o começo, o primeiro jogo que veio trazendo um mundo digital mesmo. Depois teve a febre do como que é o nome daquele mundo virtual lá, o Second Life, né? Depois chegou o Second Life, deu maior bafafá, abrindo parênteses. Eu acho que o Second Life ainda é uma coisa que vai voltar a acontecer ainda no que a gente vive, né? Quem tem aparelho Samsung Galaxy S8 e já teve a oportunidade de experimentar a realidade virtual do Samsung Galaxy S8, então, ou teve a oportunidade de usar o Oculus Rift, né? Vocês podem imaginar que você coloca aquele óculos, realmente você se sente transportado para um outro ambiente. Se você colocar os fones de ouvido, você realmente esquece que você está ali naquela sala. A experiência é absurda. E os testes que estão acontecendo hoje em dia é que esse ambiente virtual, ele vai ser, daqui o próximo passo, vai ser um ambiente social, né? Então imagine você estar numa sala de aula, que é um ambiente virtual, e você vendo uma palestra e uma pessoa em tempo real falando disso. Então, essa experiência que eu quero trazer um pouco para vocês hoje, ela tem como origem esse universo aqui do Ragnarok Online. Pessoal, isso em 2003, 2004, os bots de Ragnarok Online, eles eram tão avançados, que eles se passavam por seres humanos, literalmente. Porque como que a gente fazia? Existia um teste que eu fazia para ver se o cara era bot ou não. Então eu, como GM, né, eu transportava o cara de mapa para dentro de uma sala fechada, e aí eu começava a conversar com o cara. Oi, tudo bem? O cara falava, oi, tudo bem, né? Aí você começa, e aí, o que você está fazendo? Ah, tô caçando aqui no mapa tal, tô procurando tal carta. E o bot falava tudo isso. Nossa, estou procurando tal coisa. Ah, entendi, você não achou ainda? Não achei. Era elaborado. Aí a gente ia mais avançado ainda. Você poderia sentar e levantar, por favor? Aí o bot sentava e levantava. Aí você falando com ele, né? Aí quando você chegava numa frase mais elaborada, né? Ele falava mais ou menos assim: ah, putz, não entendi a sua pergunta. Pera um pouquinho, eu vou no banheiro aqui e já volto. Sumia. Então assim, o negócio era tipo um high level, era um nível muito alto de o cara programar todas as linhas e tipo identificar o que o GM ia conversar e cara, era muito difícil você identificar quem era bot e quem não era. Era um nível extremo. E aí essa brincadeira, né? Se você procurar lá no site do Ragnarok Online Bot, né? Você vai achar desde 2003, 2004 uma caralhada de arquivos falando sobre como você programa um bot para enganar uma pessoa, por se passar como uma pessoa de verdade, né? Então você imagina que o que a gente está conversando aqui hoje, isso já existe pelo menos há uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos, né? A gente começa a ver, por exemplo, esse blog ainda existe e ainda tem atualizações, né? É o OpenCore, que é o nome do bot em si, né? E ele já vem com todas as programações, todas bonitinhas. Tudo que você tem que fazer é você ficar mudando as linhas de programação e tipo os textos para você poder responder do seu jeito personalizado, né? Da sua maneira. Então você imagina que tem centenas de vídeos com milhares de visualizações explicando inclusive como se programa bonitinho um bot, né? Um bot que vai responder como sendo os seus usuários. E como que a gente integra isso nas nossas campanhas de publicidade, né, digital? Hoje a gente tem várias ferramentas, inclusive no Facebook, que são as ferramentas
como criar regras avançadas nas campanhas. Então imagina que você consegue começar a criar regras quando um post específico ele começa a ter maior volume de interação, né? Então olha, esse post aqui está tendo mais de 40% de performance em relação a todos os outros, então eu vou criar uma campanha específica para esse, ou vou aumentar a verba, ou vou disparar um alerta para mim mesmo. E como a gente consegue integrar isso com a inteligência que o Facebook entrega, né? Imagina você pegar uma campanha de Facebook que fala especificamente para diretores de empresa, né? E você fala, opa, e aí, tudo bem, diretor? E a campanha é uma campanha de Messenger, porque hoje já tem no Facebook já tem um display, que é o display do Messenger, que está ativo há pelo menos um mês e pouco, né? Que é uma campanha dentro do Messenger, para você poder falar com a pessoa. Então você tem um gatilho. Tudo isso envolve sempre uma coisa que eu chamo de tipping, né? O Facebook e o Google e qualquer outra plataforma, ela trabalha com um algoritmo para entender o que é importante para as pessoas ou não. E essa fórmula eu chamo de tipping. Tempo, interações positivas, interações negativas. Isso significa que qualquer conteúdo que você está publicando, quando o tempo, ele vai dizendo que o conteúdo vai ficando cada vez menos relevante ao decorrer do tempo. E quando você tem interações positivas, ele vai subindo a relevância. Quando você tem interações negativas, ele cai. Então, o que são interações positivas? Curtidas, comentários, compartilhamentos, tempo de visualização, abrir uma foto. O que é interação negativa? Deixou de seguir, bloqueou, denunciou, qualquer tipo de interação negativa. Ele desce sua pontuação de relevância. Então eu costumo até brincar que os posts, né, é como se fosse um jogo. O Facebook é um jogo. Cada post que você faz, ele te dá mais pontos ou menos pontos nesse jogo. Então você faz um post legal, você ganha pontos de relevância. Você fez um post muito ruim, você perde pontos. Então o bot, ele te ajuda de que maneira? Ele te ajuda a aumentar o engajamento em cima das publicações. Porque quanto mais comentários existem dentro do post, maior é o alcance daquela publicação. Então o post começa a trabalhar para fazer as pessoas interagirem também dentro das publicações. Só de fato de curiosidade, tá? Esse algoritmo ele também funciona para os anúncios. Então se você acha que os anúncios não funcionam com o algoritmo, ele também funciona com um algoritmo parecido. Isso significa que o seu anúncio também tem uma pontuação de relevância. E isso significa que se você tem anúncios ruins de conteúdo, ele para de mostrar para as pessoas. Da mesma maneira. Mesmo se você pagou? Mesmo se você pagou. Exatamente. Mesmo você pode colocar R$1 milhão. Então não se compra tudo. Exatamente. Isso é muito importante você saber, porque assim, no Facebook costumava se dizer o seguinte: o Facebook é uma ferramenta extremamente democrática de comunicação, porque o mesmo poder de comunicação que hoje você tem no seu perfil e na sua página é igual ao de uma marca da Coca-Cola ou de uma TV, de uma Rede Globo ou de uma SBT, porque a sua capacidade de alcançar pessoas é igual a dessas páginas. Como assim? Uma pessoa, por exemplo, uma menininha que tirou umas fotos e de repente chegou para 1 milhão de pessoas em compartilhamento. Ela não pagou nada muitas vezes. Por exemplo, alguém conhece o caso da Isadora Faber? Isadora Faber foi um caso de uma menina que criou uma página de Facebook para a escola dela. E era uma página pequenininha, chamada Diário de Classe. E ela começou a publicar o quê? O bebedor de água quebrado da escola, a luz quebrada da escola. Ela não investiu um puto em anúncio. É uma página. É uma página. Como chama? Diário de Classe, tá? Isadora Faber. É uma menina lá de Santa Catarina.
E a história dela, inclusive, é muito emblemática nesse universo. Por quê? Porque foi a primeira vez que uma menina, né, de 12, 13 anos, ela alcançou o mundo através de uma página. Ela começou a ser assediada, inclusive ela deu várias entrevistas para canais de fora do Brasil, né? E ela tem um livro, inclusive, que se chama Diário de Classe da Isadora Faber, que conta o que aconteceu, porque assim, imagina que ela fez a página, tipo de brincadeira, só que aí começou a ter uma repercussão muito grande, e quem estava insatisfeito com isso? A diretora da escola, os políticos, né? E todo mundo começou a atacar ela. Ela começou a ser ameaçada. Foi uma coisa crítica, né? E ela teve suporte aí, porque realmente foi transformador. E ela alcançou uma exposição, acho que em menos de uma semana, ela tinha batido mais de 100 mil pessoas. Nossa. Na página, tipo orgânico. Então, como que funciona? O algoritmo do Facebook, ele entende qual conteúdo ele é mais relevante ou menos. Então essa fórmula que eu estou explicando, ela diz o seguinte: se você tem muitas interações em um curto período de tempo, a exposição do Facebook, ele joga mais para frente. E ele vai aumentando que nem uma bola de neve. Tem a ver com o tempo também. Tem a ver com o tempo. O tempo é um fator importante. Porque o tempo, à medida que o tempo passa, ele vai fazendo uma queda na relevância. Então o fator tempo é um fator importante. Isso explica muita coisa. Por exemplo, quando você faz uma publicação, você bombou numa publicação, conseguiu 1000 curtidas. Se você pegar esse mesmo post e fazer ele uma semana depois, ou um mês depois, pode ser que você não consiga a mesma resposta que você conseguiu anteriormente. Por quê? Porque ele tem a ver com um fator meio que sorte, ou talvez bem pensado, que é o tempo. Porque o fator tempo, você tem que entender o comportamento das pessoas. Então as pessoas, elas estão conectadas na internet. Se você fizer uma publicação às 3 horas da madrugada de domingo, tem alguém conectado? Tem um pequeno grupo. Mas é um grupo muito pequeno. Entendeu? Mas é um pequeno grupo. Se o seu grupo for aquele, pode ser até que você consiga uma superexposição. Agora, por exemplo, mães de crianças recém-nascidas, né? É difícil achar um horário. 3 horas, 2 horas da madrugada, pode publicar a hora que quiser, né? Então você tem um horário específico. Mas a chance de você não impactar ninguém é muito grande, porque as pessoas não estão conectadas. E aí o tempo, ele vai dizendo o quê? Putz, você publicou e ninguém está curtindo. Se na primeira hora você não teve nenhuma curtida, muito possivelmente essa publicação vai morrer. Tipo, vocês devem perceber isso no Facebook de vocês. Você faz uma publicação, se nos primeiros 15 minutos teve curtida, você fala, cara, isso aqui vai bombar. Já, deu resposta imediata. Às vezes tem publicação que você posta, nos 5 primeiros minutos já instalou, já. Isso aqui vai bombar, esse vai pra cima. Agora, quando ele não dá na primeira hora, ele fica mais devagar, ou ele não vai. Por quê? Porque o Facebook entende que não teve reação, e ele vai cair e vai derrubar. Chega um momento que ele não mostra pra ninguém. Anúncio de Facebook, mesma coisa. O algoritmo é parecido, não vou dizer que é igual, mas é parecido. Ah, mas como que é exatamente? Pessoal, é tipo a fórmula da Coca-Cola, tá? Não dá pra você dizer todos os fatores que influenciam. A gente sabe quais são, mas a gente não sabe o peso que é cada um. Tá? Então, uma boa, assim, um comentário antes de investir uma grana, sentir uma vibe ali, ver se ele deu um buzzinho. Mas também tem um outro ponto, nem sempre isso é verdade, tá? Por quê? Vamos supor que o seu conteúdo só é muito atrativo e muito interessante para um grupo muito específico de pessoas. Muito específico. Por exemplo, sei lá, diretor de cinema. Então,
você tem duas questões aí. Se você publicar esse conteúdo segmentado para diretor de cinema, você tem um ponto que o pessoal não considera quando está fazendo campanha de Facebook, que é o fator tempo. Então o cara pega e faz assim: eu quero uma campanha hiper segmentada para diretores de cinema que vai durar 3 dias. Vamos supor que nesses 3 dias nenhum diretor de cinema se conecte. O que acontece? Você vai ter 0 de resultado. Por quê? Mas você não errou na segmentação. A segmentação está certa, o conteúdo está certo, mas o tempo está errado. Então, uma outra questão, só comparando com o Instagram, não sei se você entende o Instagram também. Um pouquinho. É que o pessoal está falando que o Instagram tá com menos algoritmo, não sei se falar, mas assim, que ele tá mais orgânico. Eles dizem, eu fui pro treinamento do Twitter também. E o discurso do Twitter é o seguinte, que eles não têm um algoritmo, é tudo em tempo real. Tipo, esse é o discurso deles. Tipo, tudo que você publicar aparece para 100% das pessoas. Aonde? No Twitter. No Twitter. Isso é o que eles dizem. Porque é uma Mas é uma mídia que... Isso é o que eles dizem, é o discurso do treinamento deles. Eu acho que não. Mas o pessoal aqui também está comentando que está decadente o Twitter, assim. Ele não é a mídia mais... Então, é porque a gente tem tipo uma faca de dois gumes. O que acontece? Se o Twitter entrega para 100% das pessoas, você sabe qual que é a velocidade que corre a sua linha de Twitter deveria correr? Ela corre pelo menos a uns 100 km por hora. Né? Ele entrega para todo mundo. Então. Se estivesse entregando em full time, ele correria desse jeito. Então, tipo, é irreal, é surreal. Então, tipo, o que acontece? Os algoritmos funcionam para regular a qualidade do conteúdo que está sendo entregue em relação ao volume de conteúdo. Porque tem uma regra, né, não é essa palestra, mas é outra, que eu falo sobre a quantidade de conteúdo publicado, ela vem crescendo porque a gente tem cada vez mais ferramentas de publicação. Mas a quantidade de tempo que a gente tem para consumir conteúdo, ela não cresce na mesma proporção de conteúdo criado. Sim. Então, quanto mais usuário tem mais conteúdo sendo criado na rede. Só que a capacidade de consumir conteúdo é sempre a mesma. Então, o que acontece? Os algoritmos têm que regular. O Instagram, né? Lembra que teve a queda de orgânico? A queda de orgânico é basicamente esse ajuste que tem no algoritmo para ele entregar coisa com mais qualidade. Não sei se vocês lembram, teve uma época que o pessoal falava muito sobre orkutização do Facebook. Vocês lembram disso? Vocês perceberam que isso tipo acabou de uma hora para outra? Tipo, tudo, de repente, ninguém mais estava falando da orkutização. Aí, aconteceu uma coisa muito louca. As agências começaram a atacar o Facebook, falando que o Facebook acabou com o orgânico e o Facebook agora vai acabar. Só que o Facebook, com a queda do orgânico, ele melhorou a qualidade de entrega do Facebook para o usuário final. Então, tipo, foda-se as agências, eu quero saber do usuário final. Então, eles pegaram e meio que, tipo... Mas o que acontece? Como eles melhoraram a entrega de conteúdo, as agências vão continuar pagando, amigo. Não tem jeito. Porque a entrega está melhor. Os usuários estão mais felizes. Então, tipo, pouco importa se a agência quer estar lá ou não. Porque os usuários estão felizes. E se os usuários estão felizes, então o jogo segue e vai ser legal. Né? Então, o Facebook, ele meio que... As agências ficaram putas, as grandes marcas ficaram putas com o Facebook, mas na verdade o Facebook estava ganhando o jogo, porque quem estava feliz era o usuário final. Né? A gente começou a receber agradecer bom dia da família lá, aquele chama de bom dia. Exatamente. Ele tenta regular para melhorar a entrega. Só que existe um grande problema, né, para isso. Depois eu recomendo para vocês, quem não viu o vídeo ainda, do Eli Pariser, o filtro bolha, Bubble Filter. É um TEDx que fala um pouco sobre como que a internet ela vem se tornando personalizada para cada pessoa, o que é um tremendo problema, né? Porque se a internet é personalizada para cada pessoa, cada um de vocês vive numa bolha de informação.
E aí, como que você tem contato com novas ideias, novas teorias, se você sempre está... Porque você falou, se no seu Facebook, é uma coisa que eu sempre digo, tudo que aparece no seu Facebook é culpa sua. Tudo que aparece no Facebook. Se no seu Facebook só aparece assalto de bandido de mão armada, é culpa sua. Porque você vê o vídeo daqueles assaltos. Se no seu Facebook aparece cachorrinho abandonado, é culpa sua também. Tipo, o Facebook ele vai responder ao que vocês estão consumindo de conteúdo. Então isso é extremamente importante você saber, porque ele é responsivo. Só que quando você entende isso, quando você cria estratégia de publicidade em Facebook, você não pensa no seu umbigo, você não pensa no que você quer fazer. Você tem que sempre se perguntar como que a pessoa vai reagir ao conteúdo que você está publicando. Essa é a grande sacada do conteúdo interativo nas redes sociais. Como que o cara que viu aquele conteúdo reage? Como que ele comenta? Como ele compartilha? Porque se você está fazendo propaganda de Facebook, falando, olha, meu preço é R$59, a promoção aqui é compre 2, leve 1, e você manda isso no Facebook. Você vai ter 0 de interação, você vai ter 0 de relação, você vai ter 0 de compartilhamento. Aí tem um outro tipo de estratégia, que é inclusive uma que a gente, eu defendo bastante, que é uma sacada que é o seguinte. Quando você está divulgando um evento, como que você divulga? Qual que é a data do evento, onde que vai ser, quem é o palestrante, você coloca todas as informações, certo? Não esquece de nada. Só que quando você faz isso, tipo, a pessoa olha, fala legal, ok, segue o jogo. Experimenta deixar a informação incompleta no post. O que vai acontecer? O que acontece? A pessoa que está interessada, exato, a pessoa que está interessada de verdade, o que ela faz? Pergunta no comentário. Então é quase que uma desinformação. A estratégia, a desinformação como estratégia de conteúdo. Tipo, eu vou deixar algo faltando de propósito para gerar interação dessas pessoas. E aí entra o bot e aí entra o community management. Tipo, quem é que vai responder ali? É o bot? É a pessoa? Né? Então a gente começa a ter um pouco mais de curadoria. Eu trouxe algumas ferramentas e 2 delas são as que eu achei mais interessante. Uma delas é essa ferramenta chamada Chatfuel. Tá? Chatfuel é uma ferramenta, ela usa a API do Facebook, né? Para gerar um bot que integra para você fazer campanhas e para você ler as informações dentro do Facebook. Como que ele funciona? Né? Eu trouxe 2 ferramentas. Eu trouxe também a ManyChat, são 2. Então, primeiro eu trouxe o Chatfuel, eu vou aprofundar um pouco mais sobre o Chatfuel. E eu tenho o ManyChat, que também é outro muito bom e ele tem alguns recursos que o Chatfuel não tem. Por exemplo, você iniciar a conversa do bot, por exemplo, na sua página do seu site e não no seu Facebook. Então o ManyChat e o Chatfuel, eles têm recursos parecidos, né? Mas alguns recursos, por exemplo, esse daqui, o ManyChat, ele tem um recurso de você colocar esse layer em cima da sua página, para você iniciar uma conversa no Messenger através da sua página do seu site. Então você consegue iniciar essa conversa e ele vai integrando todas essas conversas, ele vai cadastrando e monitorando essas informações. Então eu sei da onde o cara iniciou a conversa, por exemplo, se o cara começou a conversa no site, se o cara começou a conversa nos comentários, ou se ele começou a conversa direto no inbox. E dependendo do termo que ele usar, eu consigo taguear essas pessoas, né? Então... Esse ManyChat é do Facebook, é uma ferramenta que está no Facebook. É uma ferramenta que integra com o Facebook, é de terceiros. Ela não pertence ao Facebook. Não, porque eu comecei, não sei se eu instalei sem querer, mas as pessoas começaram a ter essa resposta automática do robô, né? Sim.
E aí depois eu vou lá e respondo. E aí isso tá pitando no seu celular agora? Não, chega no meu e-mail. Chega no seu e-mail? No ManyChat, Sim. É que o ManyChat, ele, inclusive, ele vai um pouco mais para fora da plataforma, né? O Chatfuel, ele é exclusivamente Facebook. Mas aí tem que instalar? Não, mas você está usando como ferramenta de divulgação ou você está sendo impactada pelo ManyChat? Não, simplesmente as mensagens estão chegando. Não, a pessoa me manda uma mensagem via página, tá. aí o ManyChat dá uma resposta assim, em alguns minutos iremos atendê-lo. E você que cadastrou, você que configurou na sua página? Isso. Entendi. Então você, na verdade, ele está instalado, você entra no site do ManyChat e você pode configurar uma série de bots ou de rotinas dentro do ManyChat. Ele já vem com um padrão. Se você só instalar, ele vai fazer uma rotina padrão que está instalada lá. Que é exato. Toda vez que você instala ele vem virgem. Ele vem sem inteligência nenhuma. Aí quem vai construir essa inteligência é você. Então, por exemplo, esse aqui é uma forma que a gente poderia usar um chatbot. Né? Então, por exemplo, eu consigo criar um anúncio de Facebook Ads que, por exemplo, ele vai para uma foto, para um vídeo. Imagina eu faço um vídeo e falo assim: olha pessoal, e aí? Responda aqui nos comentários para qual lugar você gostaria de viajar no mundo. E você é uma agência de viagem. Pega só a sacada. Aí o cara pega e vai responder no comentário: quero viajar para Cancún. Se o cara colocar no comentário Cancún, ele vai cair numa rotina do bot e ele fica cadastrado numa lista. Aí o que eu posso fazer? Eu posso mandar um inbox para essa pessoa, porque ele comentou. Ele não presta muita atenção. Ele não começou o diálogo, ele não mandou inbox para você, ele só comentou no vídeo. O bot foi lá, leu o comentário que estava escrito Cancún, e aí ele manda um inbox falando: opa, tô vendo que você quer ir para Cancún. Aí ele começa uma conversa. Não sei o que, tal. Você já viu a viagem? E isso ele acha que está falando com uma pessoa de verdade, né? Aí você começa a conversar, tal. E ele vai dialogando, ele vai pro Messenger. Aí vamos supor que você deixou de conversar com o cara por um tempo. Aí fica um tempo sem. Passou um mês, né? Tipo, o bot, você pode fazer uma campanha com o bot falando assim: opa, e aí, já desistiu de Cancún já? Ou se não, tipo, chegando final de ano, férias de dezembro ou junho, você reativa ele. Né? Só que você tem que ser inteligente. Você não vai chegar no bot, fazer uma campanha do bot falando assim: pacote de férias Cancún, R$690. Tipo, meio mar. É que eu vejo muita gente usando desse jeito. Mas tipo assim, a ideia é você gerar diálogo. Sabe o que vai acontecer se todo mundo nessa sala começar a usar chatbot para fazer campanha assim? Os caras vão derrubar o chatbot em menos de 2, 3 meses. Eu tô seguindo uma pessoa chamada Anatex. Eu comprei um curso dela. Fala isso aí com ela em Manaus agora. Então, e aí ela usa o robô, mas ela fala que ela é o robô. Ela fala assim: eu sou um robô. É a Botex. Isso. E eu acho bem legal essa forma que ela fala. Ela já fala que ela é um robô pra você não achar, para as pessoas que são usuárias, não achar que você tá falando isso. Hã? Eles têm feito bastante isso, de dar uma personalidade. Criar um personagem. Um nome e começar falando: eu sou um bot, tô aqui pra te ajudar. Isso. Pra que a pessoa não se sinta enganada. Eu acho isso. Mas existe mas eu acho que assim, esse é o uso mais superficial do bot, tá? Mais superficial. É o mais superficial, porque na real, o bot é pra fingir que é uma pessoa. Porque assim, o que eu vou mostrar aqui pra vocês é o seguinte: o bot finge até que tá digitando, tá? Typing, ele fica lá digitando a mensagem, tá ligado? Aí você pode colocar, 1 segundo digitando, 2 segundos, você escolhe o quanto de tempo que ele vai ficar digitando.
Então é muito bizarro. Tipo, você a pessoa olha e fala assim, caraca, cara, o cara vai escrever um textão. E daí vai lá e responde. Né? Você fica até na expectativa, né? Tipo, nossa, o cara tá digitando mesmo. Mas o bot, esse uso de você criar um personagem, uma personalidade, é o uso mais superficial. Bot de verdade, sabe que assim, na minha opinião, e aí as pessoas também falam sobre isso, né? O bot vai substituir praticamente sites inteiros, ou e-commerces. Aplicativo. Ele vai substituir muitas coisas. Porque se você criar uma inteligência artificial, vocês assistiram Her? Né? Ela. Cara, o cara se apaixonou pela Siri e depois a Siri foi passear com outras inteligências artificiais. Quem assistiu também Black Mirror. Cara, Black Mirror também é bizarro, mas é verdade. É uma inteligência cognitiva hoje que se você pegar todos os chats, todas as conversas e começar a trabalhar nisso, chega um momento que as inteligências artificiais começam a conversar entre si. E tipo, mas não é... Você comentou que é uma forma superficial, criar um personagem, falar que é um robô e tal. Qual seria uma forma mais interessante, a sua opinião? Assim? A minha opinião é você realmente enganar a pessoa tipo, no nível máximo. Caraca, mas será que você vamos supor que a pessoa começa a chavecar o atendente. Tipo, e aí, o cara começa a chavecar e parece que tá conversando com alguém de verdade, sabe? E tipo, fica lá e fala, gostei muito de você, quero comprar com você. Eu sou a sua consultora, né? Porque é o nível mais alto. Imagina que a pessoa cria até empatia com o bot, né? Num ponto que tipo assim, nossa, você é muito simpática, adorei conversar com você. Mas esse é o nível máximo do bot, sabe? Eu vi uma outra palestra sobre bot que a menina explicou que teve que criar respostas pra você tem namorado? Sim, mas esse é o... Eu perguntava isso pro bot, eu achei muito louco. Mas esse é o melhor nível. Porque é o nível em que você... o cara começa a criar uma fantasia. É que nem tipo atendente de telemarketing, né? Sim. E assim, a pessoa ser consultora. Porque assim, você começa o bot é tipo um consultor da pessoa. Tipo, além de ele conversar, ele cativa a pessoa de um ponto, tipo, ganha a confiança da pessoa. Tipo, olha, esse tênis é legal por causa disso. Tipo, responder perguntas mais complexas. Pô, esse calçado é mais legal por causa disso. Né? E você conseguir desenvolver uma conversa mesmo com a pessoa. Esse é o nível máximo, né? Tipo, a pessoa sair achando que realmente conversou com a Ana, que conversou com a Maria. Querendo mandar outra mensagem. Querendo mandar outra mensagem depois. Volto pra falar com você. Ai, meu amor, volta, entendeu? Tipo... esse é o nível mais alto de interação. Porque daí é o nível realmente que a pessoa criou afinidade, empatia e está conversando com alguém e ela se sente. Um exemplo muito legal de bot e de inteligência artificial é o Akinator. Alguém já ouviu falar do Akinator? Cara, o Akinator é tipo bizarramente, escrotamente foda, tá ligado? Porque tipo assim, ele adivinha qualquer coisa ou qualquer personagem que você tá pensando na sua cabeça. Tipo assim, você pensa, sei lá, na Mulher Maravilha. Aí beleza, aí o Akinator começa a fazer uma série de perguntas. E aí ele vai perguntando. É uma página de Facebook, não é de Facebook, é um site. Akinator, com K. Akinator. Tipo, você chega nele, conversa e ele sempre chega na resposta certa. E se ele não chega na resposta certa, ele aprende com você qual que é a resposta certa. Tipo, é bizarro. E aí, antigamente ele só funcionava para personagens, celebridades. Você pensava Mickey Mouse, você pensava tipo, sei lá, Angelina Jolie. Ele sempre acertava. Aí de repente começou a ir para um outro nível, que ele começou a acertar tipo objetos. Se você estivesse pensando numa cadeira, tipo, ele ia falar, cadeira. Ou se você também, por exemplo, pensar no YouTuber, ele também já me conhece. Olha que legal.
Ou se você pensar no seu cachorro, no seu gato, na sua mãe, ele também sabe. Ele fala, é o seu cachorro, é a sua mãe. Não. É uma pessoa sempre aqui. É muito legal. E acho que é o nível máximo assim, de inteligência. Que, assim, e olha que o Akinator, tipo, ele tem anos, tá? Isso daí é o Isso é um bot? É uma espécie de bot, é uma inteligência artificial. Ele aprende com você. Ele vai perguntando. É um algoritmo, e é um algoritmo que não é tão complexo, tá? Porque o que ele faz? Ele vai perguntando para você e conforme você vai dando resposta sim ou não, ele vai criando as variáveis. Aí você fala assim, o seu personagem, pensa num personagem. Aí você pensa no personagem. Aí você fala, seu personagem é um ser humano ou é fictício? Aí você responde, fictício. Ah, peraí. Seu personagem é fictício, ele é de desenho animado, ou é de seriado, ou de filme? Aí você responde, de filme. Aí, de filme. O seu personagem fictício é de uma história de contos da carochinha, ou é de um personagem moderno? Aí você fala, personagem moderno. E tipo, ele vai tipo, desenhando esse caminho. Se ele chegar lá no final e ele não achar qual que é seu personagem, você com as suas respostas, você dá qual que é a resposta certa e ele vai redesenhar o final. E ele vai criando um banco de dados que cada pessoa que joga vai deixando aquilo mais inteligente. E aí no nível que está agora, esse banco de dados está gigantesco e ele acerta praticamente 100% das perguntas. Na sua página, ele já estava vendo aqui, ele já transformou em aplicativo que tem celular, tem. Ou seja, expandiu o banco de dados dele. E é muito louco, porque você imagina que pode chegar a qualquer personagem, qualquer coisa, na verdade. O IBM fez isso na Pinacotec, que você chegava na Albert e fazia uma pergunta e a Albert te respondia. Só que cada dia eles cadastravam mais 10 mil respostas, porque as respostas que ele não conseguiam responder, eles cadastravam no banco de dados. Então, o chatbot e a inteligência artificial aprende com erro, não com acerto. Toda vez que ele erra, ele calibra ou registra a resposta para ele criar uma nova variável e assim vai, tipo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, até ele não errar. O meu bot no meu site é a Lari. Se você entrar no site da Trianon, aparece a foto da Larissa lá, tipo. Aí você tem outros tipos de uso, né? Em vez de você fazer no Facebook Ads com vídeo ou foto, você pode fazer direto de post impulsionado, né? E aí o grande segredo disso tudo é que a complexidade dele ele vai se tornando mais complexo e ele se torna melhor ao longo do tempo, tá? O que acontece? Tanto o ManyChat quanto o Chatfuel, quando ele chega em algumas palavras que ele não consegue reconhecer, ele vai guardando um banco de dados. E aí você pode criar respostas ao final de cada dia. É que nem o negócio do teatro, tipo assim, teve 10 mil perguntas que não foram respondidas, alguém vai lá, responde e aí cadastra no lugar certo, né? Então, no começo o bot vai ser cruzinho, não vai ter muitas respostas, mas à medida que o tempo passa, só que aí essa que é a parte que dói, né? É um trabalho diário, é um trabalho constante. Não é que nem SEO, né? Trabalho diário, trabalho constante. É o jardinzinho digital. E aí ele funciona dessa maneira, né? Tipo, vocês colocam quais são os termos similares ou frases que você pode. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Olá, tudo bem? Oiê, olá. E você vai colocando todas as variáveis que iniciam uma conversa. Aí, para não ficar tão óbvio, você pode colocar respostas randômicas para as perguntas que ele está fazendo. Então você coloca assim, um vai ser o boas-vindas 1, o outro vai ser o boas-vindas 2, depois vai ter um outro texto, depois vai ter um outro texto. Você pode colocar tipo várias respostas randômicas dentro desse leque de palavras. Ou seja, toda vez que o cara
mandar e tentar falar com o bot, ele vai falar alguma coisa diferente. Ou seja, caramba, peraí, acho que tem alguém tá lá, não é uma resposta padrão. Né? Aí você tem as respostas de agradecimento, obrigado, obrigada, muito grato, muitíssimo obrigado. Né? Eu fui cadastrando algumas palavras que as pessoas usaram lá, alguns termos. Né? Só que isso aqui vai ficando cada vez maior, concorda? O cara vai falando, você vai tipo adicionando novos termos. Aí o bot responde, eu que agradeço, de nada. Bom, se precisar de algo mais, estou por aqui. Precisando de algo mais, me avisa. Que geralmente eu respondo assim, né, para as pessoas. Beleza, se quiser depois dá uma olhada no meu site. Né? Coloquei alguns mais simples. Né? E aí o chatbot ele faz uma coisa muito louca, que ele tem recursos que não são naturais do Messenger. Né? Por exemplo, carrossel de imagens dentro do Messenger. Tipo, isso é um recurso que existe dentro do chatbot. Então eu consigo criar, por exemplo, um carrossel de imagens que eu vou clicando aqui, ele vai passando várias imagens dentro do Messenger, tá? Com links específicos para produtos. Então imagina que o bot chega e fala assim, olha, eu tenho alguns produtos que acho que você vai gostar aqui, e mandam uma galeria com 3, 4 produtos diferentes em forma de carrossel, que é um carrossel de imagens, tá? Esse daqui é alguns dos recursos, né, que ele tem no Chatfuel. Então ele tem desde texto, galeria, só imagem, lista. Quick Reply é tipo como se fosse um menuzinho. Então você coloca assim, você cria os botões para você tipo navegar dentro do bot. Mas aí já fica na cara Acho que fica aquelas respostas prontas, né? tipo, aí já fica, aí assim, tipo... E aí você não tem muito pra onde fugir. Exatamente. Mas aí o cara, aí fica na cara que é descarado, eu sou bot e acabou. Isso daqui é como funciona, então você consegue colocar as imagens, os headers, né? As descrições e qual que vai ser o link de cada um deles. Olha o typing aqui em cima, ó, digitando. 4 a 20 segundos digitando. Você pode fazer o cara ficar esperando uma eternidade lá. Caraca, 20 segundos, o cara não para de digitar mais, pô. Vai vir um textão, né? Aí vem tipo, obrigado. É tipo Esse aí é qual? Você tá mostrando? Esse é o Chatfuel. Tá. Esse daqui é o recurso que é a galeria, tá? Tá. Esse recurso é o recurso da galeria. Esse daqui é o recurso que é o recurso chamado lista. Ele aparece em full screen, né? Com uma imagem de cabeçalho e algumas listas, alguns produtos que você pode adicionar aqui embaixo. Né? Ele é diferente, tá vendo? Esse aqui é carrossel mesmo, esse daqui já é listão. Esse aqui é mais parecido com o Canvas de Facebook, esse é mais parecido com o sistema de carrossel. Aí, não satisfeitos, essa API integra com vários outros recursos que são muito legais e são muito diversos. Então ele integra desde ferramentas mais complexas, por exemplo, integrar com o YouTube, ou integrar com a busca do Google, né? Ou integrar com, por exemplo, formulários do Google Forms, né? Você consegue fazer várias integrações e várias coisas inteligentes com ele. Inclusive, uma das que eu mais gosto aqui dentro, e é uma que engana bem também, né? É esse aqui, ó, enviar áudio. Aí você grava um áudio, tipo, opa, e aí, beleza? Tipo, pô, eu sou de verdade, tô falando com você. Cara, vocês têm noção? Você manda áudio, responde, em vez de você fazer um bot que só escreve, ele fala com a voz, né? Aí você contrata, tipo, os dubladores sei lá, tem um estúdio, qual que é o nome daquele estúdio de dublagem lá? Tem um estúdio que... sabe um estúdio de dublagem? Aí você coloca a voz do Goku pra responder, sabe? Pega a voz do personagem de desenho ou de uma... E pessoal, posso falar? Esses estúdios de dublagem não são caros, tá?
Mas os caras tipo, quase morrem de fome, então assim, é mó legal contratar eles. Tá? Não, mas é verdade, porque os caras ficam à mercê da televisão e dos programas. Então, por exemplo, a gente estava estudando de fazer podcast de leitura de post de blog com os dubladores, porque é muito legal e tipo, funciona bem. Imagina os posts da Trianon sendo lidos pelo Goku, tá ligado? Tipo, é muito bom, cara, é muito bom. Então, e, tipo assim, e aumenta a audiência, você ter esse tipo de interação. Pô, a voz do Yusuke, a voz do Goku, a voz do como que é? Do Jim Carrey, do Tio Patinha, né? Do Will Smith, dá pra fazer. Então, dá pra brincar bem com esse tipo de interação. O que a sua empresa faz? A gente tem uma empresa de inovação digital e uma academia de marketing digital, tá? A gente trabalha com estratégias completas. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui porque eu botei tudo curto, tá? Então assim, você consegue integrar o avançado, tá? Com envolvimento com o Facebook. Imagina você criar campanhas que você só vai interagir com as pessoas que têm maior envolvimento com as suas publicações. E você iniciar a conversa com essas pessoas. Isso daqui é assim, oi, tudo bem? Tipo, você tem algumas caixinhas de informação que respondem perguntas meio que genéricas. Tipo, uma caixinha, que é a caixinha do não entendi, porque sempre vai ter uma palavra que ele não vai entender. O elogio. Aí, você tem uma caixinha, que essa caixinha tem que ser tagueada, que é uma escolha. O pessoal vai virar e o cara respondeu no bot, falou que ele quer comprar sapato. O que vai ficar tagueado? Aquele usuário fica marcado como se quer comprar sapato. E aí ele vai ter uma técnica direta para aquela pessoa, né? Então tudo bem, aí vale o relembrar, já comprou, não comprou e precisa de ajuda. Como que as pessoas, né? Qual é o motivo da pessoa comprar, como comprar ou quando comprar? Então esse precisa de ajuda, geralmente ele tem que ter um leque de respostas que já tem que estar pré-definido, ou também o conhecido como FAQ, né? Frequently Asked Questions, né? Perguntas que são perguntadas com frequência. E aí, eu fiz um mapinha aqui, depois eu posso enviar esse PPT para vocês, tá? Isso é de vocês. O que o bot pode usar de ferramenta para responder? Eu simplifiquei aqui. Ele pode mandar áudio, pode mandar vídeo também. Ele pode mandar carrossel de vídeo ou de imagens, texto simples, lista ou menu, tá? E para onde que ele pode enviar? Essa que é a grande sacada do bot. Porque o bot, ele não só conversa. O que eu posso fazer com o bot? Praticamente tudo. Tudo. Eu posso mandar ele para um produto, para um site de um produto. Posso mandar ele para uma categoria de produtos. Posso mandar ele para um formulário. Eu posso mandar ele para um post. Eu posso continuar uma conversa direta. Eu posso mandar ele para uma busca no Google. Pessoal, você fazer isso numa busca no Google, isso daí é inteligente porque aumenta a sua relevância no SEO, cara. É estratégico. Você pode mandar áudio, pode mandar para qualquer coisa que você imaginar dentro do Facebook, né, e da internet. Existe um lado negro de tudo isso, tá? Então nunca caiam no erro de usar esse tipo de ferramenta, de aumentar a interação, porque get me likes, get free likes, add me fast, get your likes, né? Curtidas no Face. Então tudo isso é uma tentação para vocês para aumentar a interação, mas isso aumenta a sua interação de uma maneira negativa, porque o Facebook ele vai aprendendo com quem interage nos seus posts. Então ele começa a entender quem são as pessoas e vai começar a mostrar mais para essas pessoas, tá? Eu vou dar uma canjinha para vocês. Isso daqui é uma ferramenta avançada no Facebook. No Facebook é possível criar buscas avançadas dentro do Facebook, se você conhecer os comandos certos, tá? E é possível que você crie buscas. Essa daqui é uma ferramenta chamada Searches Back, que permite você encontrar pessoas específicas em algum tipo de cidade ou situação ou qualquer coisa que você quer. Ou seja, eu consigo fazer uma busca, por exemplo, para pessoas que moram em São Paulo, que estudam na SPM, que tem de 18 a 24 anos de idade e que nasceram entre tal ano e tal ano, e aí ele dá esse resultado aqui. E eu sei exatamente quem são essas pessoas, tá?
Isso é o nível máximo da busca avançada. Essa ferramenta do Facebook? Essa ferramenta do Facebook é um código que não está fechado, é um código aberto. Tá? Mas para você interagir com as pessoas, você precisa de pouquinho dela, não? Não. Não. Aí, isso daqui é um planejamento que eu trabalhei com uma empresa, né? É um mapa de como que funciona uma estrutura de presença digital, tá? Desde como que as pessoas começam a interagir até aonde é captura e conversão, captura de leads e conversão. Então, como que é toda a estrutura? Aqui no começo é aquele primeiro impacto, depois você começa a levar as pessoas para dentro do seu site, depois você começa a fazer o relacionamento com essas pessoas, você leva para o remarketing técnica avançada, você leva para a captura. Onde que o bot ele se encaixa dentro de tudo isso, tá? Ele se encaixa nesse pontinho embaixo. Tá, isso daqui é o que a minha agência costuma fazer. A nossa especialidade principalmente é Facebook e outros tipos de presença digital. Tá? Então o que a gente faz aqui principalmente é Facebook, anúncios, campanhas de Google, né, direcionadas. E o bot ele se encaixa nesse bloquinho aqui. Tá? Como que ele se encaixa nesse bloquinho? Eu consigo criar as campanhas de Facebook, levar a interação para dentro do meu bot, o meu bot alimenta essa lista sendo alimentada, eu consigo encaminhar ele para o meu blog, para o meu site, para os meus produtos e serviços, eu posso mandar ele para as páginas de captura de leads e conversão, ou eu posso mandar ele para a venda direta, para ele efetivar a compra, né? Então, e isso tudo vai armazenando num banco de dados, tá? Bom, isso é um pouco do que eu queria transmitir para vocês, dessas ferramentas, né? Eu trabalhei no Facebook durante 1 ano e meio, mais ou menos, como palestrante e consultor, especialista de conteúdo do Facebook Brasil. Foi um período em que eu aprendi muitas coisas importantes, inclusive valores que eu carrego inclusive para minha empresa, né? Essa daqui não é uma página fechada, é a página inclusive de vagas do Facebook, que fala um pouco dos valores do Facebook, né? Então, be open, né? Construir impacto social, move fast, break things, be bold, né? Seja ousado, mas R bonito, né? Como chama essa página? Essa é a página do Facebook de talentos, é a página de contratação deles. Eles falam um pouco do institucional deles lá. Então essa página fala sobre os valores do Facebook, né? Que tem a ver com ser hack, ou seja, você hackear os processos, você ser mais eficiente, porque a eficiência te gera resultados e faz você alcançar o sonho da sua vida, que é trabalhar menos e ganhar mais dinheiro, né? Então esse daqui foi um pouco do meu trabalho no Facebook. Eu falava com empreendedores, com pessoas que trabalham com comunicação, para usar o Facebook como uma ferramenta de negócios mesmo. Esse daqui foi dentro da favela de Heliópolis também, né? Esse daqui está na página do Facebook, tanto que eu bati screenshot da página oficial, né, do projeto, que é o Facebook na comunidade. E aí era a equipe que eu parte da equipe que eu treinei lá dentro, que ficaram trabalhando e atuando dentro do campo. Foi um trabalho bem bonito, assim, dentro do Facebook, porque realmente é uma ferramenta que tem impacto social. E eu convido vocês a conhecer um pouco da Trianons e da minha empresa, que é uma empresa de inovação digital. Eu comecei no fundo da minha casa com uma designer, né? Isso há mais ou menos 1 ano atrás. Na verdade a Trianons tem 5 anos. Mas no período que eu fiquei no Facebook, eu parei a Trianons, durante o período que eu estava lá dentro. E aí quando eu saí, eu voltei com ela novamente. E eu voltei com ela desse jeitinho. A gente ganhou 3 prêmios num curto período de tempo, né? 2 como melhor profissional de redes sociais, 1 como melhor agência de mídias sociais, pela eAwards. E hoje a gente tem um escritório, parte da minha equipe está aqui, né? A gente está com mais ou menos 14 pessoas. Estamos contratando mais pessoas, tá? Então também tem oportunidades aí, a gente tem uma busca de talentos que não para. A gente está sempre fechando novos clientes, inclusive. Essa é aquela sala da Cabify? Oi? A sala que está ali atrás é o Cabify, tá, pessoal?
Mas Não, o mas Cabify... a matéria de baixo, a Cabify, vocês não dá. Não, isso é a gente. O Cabify tá aqui atrás. Essa é a nossa sala. E eu vou terminar com uma frase que eu gosto muito, que é a insanidade é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né? Albert Einstein. Então, se a gente quer fazer resultados diferentes, a gente tem que testar ferramentas diferentes. E aí eu espero que essas ferramentas que eu trouxe para vocês hoje, elas ajudem no processo de vocês. Quem quiser depois pode pegar a apresentação comigo, tá? Vianons.com.br, deu uma quebrada aí. E aí eu mando para vocês essa apresentação, é de vocês, para vocês usarem, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado a todos. Então, deu tempo certinho? Deu certíssimo?